Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já estou numa sequência falando aqui sobre a história de Davi, uma história que fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que fala muito ao seu coração. É uma história extremamente atual e que aquilo que está sendo narrado e falado na história de Davi, com certeza tem impacto na minha e na sua vida. No vídeo passado eu estava falando sobre a inveja, né? A inveja que Saul passou a ter de Davi e quanto que é perigoso, não a inveja em si, mas o invejoso. O invejoso, ele sempre... o ponto aqui é o seguinte, o invejoso, ele sempre vai matar, essa que é a verdade. Uns com certeza não vai chegar a matar o teu corpo, não vai atentar contra a tua vida, mas vai tentar matar teu casamento, matar tuas amizades, matar teu emprego, matar a tua alegria, a tua paz. Tem pessoas que elas são... o nível de inveja é tão grande que se torna um veneno para você. Vai atrapalhando cada dia que passa mais a tua vida. E eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso e outros temas também, de acordo com 1 Samuel capítulo 18, versículo 17, a seguir, que diz assim: Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreai as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Então, Saul aqui lembra, Saul aqui, ele faz questão de lembrar a Davi que dentro da promessa de derrotar o gigante tinha uma recompensa, e uma das recompensas era casar com a filha dele. Então ele lembra, eu prometi isso, né, para a pessoa que vencesse o gigante, e com certeza eu vou cumprir. Você vai casar com a minha filha, porém eu quero que você lute as minhas guerras, ou seja, as guerras do Senhor. É só isso que eu te peço. Então você vê que o que o Saul fala aqui é algo muito bacana de se ouvir. Primeiro, a aprovação do rei em relação ao casamento de Davi com a sua filha. Em segundo lugar, ele pede a proximidade, se aproxime de mim, a guerra é as minhas guerras, ou seja, vamos nos unir como família. Quer dizer, que palavra maravilhosa. Porém, não era verdade. O que o rei estava falando não era o que ele estava pensando. E aqui existe um problema muito grave, quando você acredita demais nas palavras da pessoa. Eu me lembro, uma certa época atrás aí, eu estava me relacionando com a pessoa, essa pessoa estava dizendo maravilhas, que me ama, aquele negócio todo, né? Mandou música para mim, e na outra semana já apareceu com outra pessoa. Quer dizer, o que estava se dizendo não era verdade. As atitudes provou o que de fato passava dentro da pessoa, né? Então, mas qual foi o meu maior problema? Acreditar nas palavras. Acreditei, eu peguei elas para mim, acreditei que ia ter um futuro, aquele negócio todo, e é um problema quando você só ouve as palavras, não fica atento às atitudes, aquilo que a pessoa está fazendo, né? Quando você realmente se deixa se levar, se enganar por palavras, você acaba passando por tolo. A sua vida, ela acaba tendo essa conotação. Por quê? Porque as palavras te seduzem. E eu vou dizer uma coisa, a pessoa, quando ela quer enganar, ela simplesmente vai falar aquilo que você quer ouvir. E quando você ouve aquilo que você tanto desejou, é como se fosse um sonho realizado, porém, não passa de uma fantasia. Então, é importante você ouvir as pessoas falarem, mas mais importante ainda é você ver as atitudes dela. Você tem que casar uma coisa com a outra, para então você projetar no teu coração, ou você expor a sua vida, expor os teus projetos. Então, não fica acreditando muito nas palavras, acredite nas atitudes. O próprio Cristo ele deixa claro que amor não é palavra, amor é atitude. 1 Coríntios capítulo 13 e tantos outros textos, ele vai deixar claro que as atitudes importam mais. Amor, na verdade, é uma atitude, porque a gente está acostumado a entender que amor é um sentimento. A Bíblia diz que amor é atitude. Jesus amou tanto você que se entregou numa cruz
em sacrifício terrível e tenebroso, porque te ama. Então, o amor de Cristo, ele é provado com atitudes. Então, pisa o pé no freio. Talvez você está conhecendo uma pessoa, está falando tanta coisa, né? Nunca se esqueça daquele ditado. Falar, até papagaio fala. Então, pisa o pé no freio. Aqui Saul estava falando, mas não era aquilo que ele estava sentindo, não era aquilo que ele estava planejando. O objetivo dele era outro. Tem pessoas que entram no relacionamento dá errado, aí a pessoa vem e pede perdão, aquele negócio todo, e ela começa a falar, e você pega aquelas palavras, coloca no teu coração e eu acredito na pessoa. E tem pessoas que perdoa não sei quantas, né? Perdoa 10, 15 vezes, 30 vezes, quer dizer, a pessoa está sempre mostrando quem ela é, mas parece que você não quer enxergar. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Davi aqui, ele, apesar de ser um jovem, mas ele tinha noção das coisas, né? Ele tem noção, né? Ele entende bem o contexto que ele está inserido. É um problema quando você parece que é sem noção, não entende as coisas, né? Não entende que para você falar certas coisas, você, por exemplo, você tem que ganhar o direito de falar. Por exemplo, você é um filho, o teu pai está bêbado, aí você vai falar assim: está errado essa sua atitude. Ele não vai te ouvir, porque você não ganhou a permissão, a autoridade na visão da pessoa para você falar alguma coisa. Sai daqui, moleque, você não sabe de nada, você é uma criança. Quer dizer, então tem certas coisas que primeiro você tem que ganhar o direito de falar, para depois você falar. Então quando você não tem noção, sai falando o que você pensa, o que eu tenho que dizer, eu digo é na cara. Bem, é bonita essa frase, de fato você deveria dizer a verdade, porém existe a forma correta de dizer. Não se diz de qualquer jeito, não se fala de qualquer maneira, existe uma forma de você falar. Então, Davi que tinha noção, apesar de ele ter ganhado um dos prêmios por derrotar o gigante Golias, era ganhar muita grana, porém essa grana não ficou na responsabilidade dele, porque ele era jovem, essa grana ficou na responsabilidade do pai. Talvez o pai já tinha algumas dívidas, foi pagando aquele negócio todo, então ele tinha um montante de dinheiro, mas que com certeza não era tão grande quanto foi na recompensa, porque ele teve que, né, espalhar essa grana com os filhos e tal, etc e tal. Isso com absoluta certeza aconteceu, porque nós estamos falando de uma família pobre. Então, com certeza eles gastaram dinheiro e já não tinha aquele montante gigantesco quando recebeu. Isso significa que ele não tinha um dinheiro tão grande e tão pareado para dar dote, que era um costume. A pessoa tinha que dar o dote. Então ele não tinha. Até eu falo aqui numa playlist aqui sobre Sansão, que esse na verdade foi um dos problemas, porque Sansão era escravo, não tinha dinheiro, mas ele tinha que dar, ele tinha que bancar o casamento. Então o que ele faz? Ele faz o enigma, e através desse enigma ele descobre uma forma de conseguir uma grana, além de saldar a dívida do casamento, ele ainda teria uma grana boa e roupas novas, que naquela época era o que era ostentação, era roupa. Na nossa época é celular, tantas coisas, né, que a gente pode usar como ostentação, mas naquela época era roupa. Então, o que eu estou querendo dizer é que Davi, ele entendia que ele não tinha dinheiro suficiente para pagar um dote para se casar. Então, ele mostra para Saul que ele era uma pessoa bem realista. Sucedeu, porém, que o tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Nossa, que decepção, hein? Então, a mulher era para Davi, porém, como eu disse no vídeo passado, Saul ficou demorando, porque no fundo ele não queria Davi mais perto dele. Ele estava já com inveja. Mas o que ele faz? Ele pega a mulher que era para ser dada a Davi e ele entrega a outra pessoa. E aqui tem uma coisa interessante aqui, porque falando de relacionamento, né? Porque às vezes você ama tanto a pessoa, né? Não é ama tanto, você ama uma pessoa, porque como eu já falei, quando você ama demais alguém é porque você se ama de menos, né? Existe uma medida de amor para todo mundo. Como está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, que existe partes de amor. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo meu irmão, eu amo meu filho. São partes de amor que eu entrego. Então não tem como ter esse amor. Eu amo demais fulano de tal. Se você ama demais fulano de tal é porque você tem, na verdade, um problema interno, porque você se ama de menos.
E aí, como você se ama de menos, e o normal é que todo mundo tem que se amar. O normal é eu me amar. Mas se eu não me amo, e fulano de tal me ama, então ele está suprindo essa deficiência que eu tenho de mim mesmo. Então por isso que o meu foco todo é nele. A minha vida é ele, a minha esperança é ele. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo algo que eu deveria estar fazendo por mim. Mas como eu não estou fazendo, então essa pessoa passa a ser a minha fixação, a minha obsessão. Então, mas vamos lá, você ama uma pessoa e de repente as circunstâncias impedem de você ficar com ela. E aí tem pessoas que na verdade você ama a pessoa te ama, mas não dá para ficar com ela. Por quê? Porque é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa traidora, não dá para ficar. Mesmo ela expressando amor, não tem como, porque as pessoas às vezes elas têm aquele raciocínio meio romantizado. Só o amor basta. Não, o amor não é bastante. O amor, ele é uma das partes fundamentais, mas não é tudo. Então, ou então a pessoa foi traída, ou então entrou outra pessoa no relacionamento, você ama a pessoa te ama, mas de repente ela está se envolvida com outro, seja lá por qual motivo for, porque tem pessoas que largam o amor para viver uma aventura, largam o amor para viver a sua sexualidade, largam o amor porque outra pessoa é rica. Então existem vários motivos. Eu quero dizer para você que se por um acaso você ama alguém, mas as circunstâncias impedem de você viver com essa pessoa. Como é que você resolve essa questão? Eu vou te dizer como é que você resolve. Duas maneiras. A primeira, aceitar que você ama. Não fica mascarando o seu sentimento. Não coloca ódio no lugar. A pessoa me traiu, eu amo a pessoa, agora eu odeio a pessoa. Na verdade, o ódio é uma forma de mascarar o desprezo, porque você se sente desprezado, então você mascara isso dizendo que você odeia, mas no fundo você não odeia. Tem um caso aí, né, Amber Heard, né, com Johnny Depp. Acho que todo mundo tá vendo, né, teve esse julgamento, e recentemente agora, né, na verdade eu li hoje essa reportagem que ela disse que, apesar de que ela disse que ele batia nela, mas ela perdeu o julgamento porque ela não conseguiu provar isso. O Johnny Depp provou que de fato ele não era violento fisicamente, mas claramente o relacionamento era um relacionamento tóxico de ambos, né? Havia muito xingamento, coisas horríveis, né? Lamentáveis. Mas, de fato, ela não conseguiu provar que ele batia nela, que ele era violento fisicamente. E o que acontece? Ela disse que ela ama ele, né? Que ela ainda o ama, quer dizer, então, mas assim, esse é o ponto que eu estou querendo chegar a esse. Então, o que eu estou dizendo é que você ama uma pessoa, mas as circunstâncias impedem. Então, as duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, é aceitar que você ama. Eu amo a pessoa. Aceita que você ama. Você simplesmente ama a pessoa, né? É um sentimento bonito, é um sentimento de Deus e é verdadeiro para você. Então, aceite que você ama. Não mascare isso. Isso quer dizer que eu tenho que ir lá implorar, pedir uma segunda chance? Quer dizer que eu tenho que ir lá falar com essa pessoa? Não. Não tem nada a ver isso aí. Você simplesmente ama de longe. Sabe? Ama de longe. Você aceita de fato, eu amo a pessoa, não tem como... sentimento, ele está dentro de mim. Eu não tiro sentimentos. Se eu tenho sentimentos de amor, eu tenho sentimento de amor. Se eu tenho sentimento de ódio, é ódio. Eu não tenho como tirar esse sentimento. Eles fazem parte de mim. O que eu posso fazer é lidar com eles. É o que a Bíblia vai ensinar você em todo tempo. A Bíblia fala, por exemplo, quando você tem... que você pode se irar, mas não põe a ira debaixo do sol, ou seja, não utilize essa ira para fazer coisas absurdas. Por exemplo, eu estou com tanta raiva que eu vou pegar aqui esse objeto e vou tacar e vou jogar na parede, ou então pegar um copo, um prato, eu vou quebrar a cadeira, eu vou quebrar a mesa. As pessoas estão com raiva, elas extravasam pegando, isso está errado. Então você pode se irar. A ira é normal, o próprio Deus se ira, então a ira é uma coisa normal, você pode se irar, mas você não pode usar isso como desculpa para fazer qualquer coisa, para atingir, para bater, para espancar, para atirar, para xingar, para falar. Não, você tem que aprender a lidar com os sentimentos. A mesma coisa é o amor. Você pode amar as pessoas, você pode amar, ame, continue amando, mas você sabe que aí vem a segunda coisa. Primeiro você amar, a segunda é aceitar as circunstâncias. Aceitar que você não pode viver com aquela pessoa. É uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que já te traiu, sei lá, não se arrepende, ou então é uma pessoa que escolheu estar com o outro, e você aceita isso. Aceita. Então, é como se fosse a morte.
Quando uma pessoa morre, eu não deixei de amar a pessoa. Só que eu sei que nunca mais eu vou poder ficar com ela. Eu vou ter o meu tempo de luto, eu vou chorar, vou ficar triste, mas logo depois eu vou me dar uma nova chance de me relacionar com outra pessoa, sem nunca deixar de amar aquela que um dia se foi. A mesma coisa é quando você tem uma pessoa, mas de fato não há possibilidade de você ficar com ela. Não tem possibilidade. É uma pessoa, como eu já dei vários exemplos. Então, uma vez que você não pode ficar com essa pessoa, então, primeiro, você aceita o sentimento, eu de fato amo a pessoa, não tem jeito, eu amo ela, mas também eu aceito que eu jamais vou ficar com essa pessoa. Jamais. É uma pessoa que, se eu estar com ela, eu vou ferir o cristianismo, ou vou ferir a mim próprio, meu próprio caráter, ou então eu vou ter que aceitar a traição, ou então a pessoa já fez a escolha dela, está com outra pessoa, amém, desejo toda felicidade, eu continuo amando, eu vou ter que enfrentar esse luto, porque qualquer relacionamento que acaba entrando no luto e você vai ter que aceitar isso. O luto é um momento terrível mesmo, é tristeza mesmo, só que passa, tudo passa, uma hora esse sentimento passa e você está livre para viver um novo relacionamento. Então, aqui ele perdeu a mulher, aqui eu não está dizendo se ele amava, mas eu quis colocar isso como um conselho para você que está passando por algo parecido, né? Que eu amo, mas você sabe que não tem como mais você viver com essa pessoa. Não há a menor possibilidade de você viver com essa pessoa. Então, você ama, mas você também aceita as circunstâncias. Isso vai te preparar, você vai passar por um luto, mas logo uma hora acaba esse luto e aí você vai estar pronto para viver um novo relacionamento, entendendo que o amor é em parte. Você nunca vai deixar de amar aquela pessoa, mas agora você vai ter uma pessoa nova para você amar, onde você vai se dedicar. São amores que não são iguais. Você que já teve vários relacionamentos de amor, você sabe o que eu estou falando. Os amores nunca são iguais. Os amores nunca são iguais. E aí, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Olha que coisa linda. Sempre aparece alguém. Tá? Às vezes você está aí, porque tem pessoas que são tão apaixonadas, né, no meu ponto de vista. Como eu volto a dizer, quando você é muito apaixonado por alguém, é porque você não aprendeu a se amar. Existe a medida certa, mas assim, quando a pessoa está muito fixada na outra, obcecada pela outra, ela acha que nunca vai ter um novo relacionamento. E sempre aparece alguém, não importa a tua idade, não importa as suas condições, não importa a sua deficiência, não importa nada. Relacionamentos, eles sempre acontecem. Às vezes vai demorar um longo tempo, às vezes vai demorar um curto tempo, mas eles sempre vão acontecer. Aqui aparece Mical, que ama Davi. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra será hoje meu genro. E Saul deu a ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te estará muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então, você vê aqui que Davi, ao ver que a mulher que foi prometida para ele foi entregue para outra, provavelmente ele murchou, deu uma afastada, provavelmente. Isso não perdeu ele não perdeu o amor que o povo tinha por ele. E Saul agora tá traçando um plano para poder matar Davi. E aí ele planeja toda uma sequência. E a inveja, ela sempre faz isso, irmão. A inveja, ela sempre ela tenta de um jeito, não dá certo, ela vai tentar de outro, não dá certo. O invejoso, ele sempre vai te prejudicar de um jeito ou de outro. Ele vai te prejudicar. Começa de um jeito, vai, e sempre o objetivo é te prejudicar. Sempre o objetivo é te botar em aperto. Então, se livra do invejoso. Como eu falei no vídeo, o card aqui está falando sobre a inveja, né? Eu aconselho você a ver. E então você vê que a sequência aqui é que Saul quer acabar com Davi. Todo invejoso. O problema sempre vai ser o invejoso, porque ele sempre vai tentar de alguma forma estragar a sua vida, de alguma forma. Então você se livra do invejoso. O invejoso, ele não pode participar da tua vida. A inveja dele, as pessoas têm medo da inveja. A inveja tem poder para fazer alguma coisa, ela atrasa, não, inveja, o problema sempre é o invejoso. É ele que você tem que tirar da tua vida, é ele que você tem que afastar, tirar de qualquer forma do convívio com você. E aí, então disse Davi: parece-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. Por que ele está dizendo que é pobre? Ele tinha acabado de ganhar um montante, mas como eu expliquei, a família pobre, não é ele que gerencia a grana, é o pai que gerencia, pagou dívida, ou então deu uma reformada na casa, o dinheiro está sendo gasto. Então ele não é uma pessoa rica.
né? E aí o que acontece? Então de Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Então, Saul aqui arquitetou um plano que quer poder matar Davi. Como é que eu vou matar Davi? Então, Davi, eu não quero dote, eu quero que você vá lá e arranque 100 prepúcios dos filisteus. Ou seja, prepúcio é aquela pele a mais que tem no órgão genital masculino, né? Que hoje em dia se faz uma cirurgia chamada fimose. Então é aquela pele lá. Então ele tinha que fazer isso aí. Por que ele estava querendo que Davi fizesse isso? Porque Saul queria que ele enfrentasse os filisteus de novo, para que dessa vez ele caísse. Porque na cabeça de Saul, ele deve ter pensado assim, não, mas no fundo ele deu uma sorte, né? Ele deve ter dado sorte, porque ele pegou esqueci o nome do armamento que Davi usou. Fugiu da memória agora. Eu ia falar estilingue, mas não é estilingue. Esqueci. Funda, né? Uma funda que ele gira e joga, bateu na cabeça do gigante, o gigante tonteou, cai, ele pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante. Entre aspas, ele podia até pensar, né? Foi uma certa sorte, né? Então, acho que ele estava contando que Davi é um jovem. Ele não vai dar conta de enfrentar. Ele falou 100 homens, que eu tenho certeza que 2 homens já desceria o tapa em Davi já não aguentaria. Então, 100 homens. Olha o que acontece. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Então, o que Davi faz? Davi levanta de manhã cedo, leva alguns homens com ele e vai para a batalha contra os filisteus. O que ele faz? Ele pega 200 prepúcios, ou seja, ele pega o dobro daquilo que Saul pediu. E aí agora Saul vai ficar morrendo de medo, que é o que vai dizer. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi e Mical. Com Davi e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo o príncipe dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Então aqui fica sacramentada a inveja, que agora e aqui que é o ponto, o invejoso ele vai te perseguir até você morrer. Enquanto você não morrer, ele não vai parar. Aqui Saul agora foi decretado aqui, agora ele é inimigo de Davi até o fim da vida de Davi. E o mais interessante que eu acho aqui nessa passagem aqui é que a filha de Saul amava Davi, o povo amava Davi, e toda vez que Davi ia lutar com os filisteus, ele tinha mais êxito do que todos os exércitos. Estamos falando aqui de um exército que tinha homens mais velhos, mais experientes. Davi sendo moço, ele tinha mais êxito. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Então, você vê aqui que não foi sorte, na verdade foi Deus. Jesus, que ensina, que habilita, que ajuda você a prosperar, a você a cada vez ser mais habilidoso naquilo a qual ele propõe que você faça. Lembra-se dos outros vídeos que eu já falei, que Davi ele era menino, ele era pastor, e ele nunca negou quem ele era, e Deus usou ele para ele mesmo prosperar. É assim que Deus vai fazer, Deus vai usar você mesmo para você prosperar. O texto diz que Davi ele era muito estimado, ou seja, era muito amado, muito querido, porque Deus era com ele, Deus fortalecia ele, Deus ajudava ele. Eu creio que Deus vai fazer, amém, a mesma coisa com você. Deus vai te ajudar. Portanto, se livra dos invejosos, fica bem longe deles. E quanto a relacionamento, como eu disse, entenda que tem certos relacionamentos que não dá para você encarar. Por mais que você não é a pessoa te ama, mas as pessoas às vezes escolhem caminhos que infelizmente você tem que aprender a pôr um ponto final. Isso é para o teu próprio bem. Você vê aqui que Davi ele vai se envolver com Mical, e Mical o ama. Eu tenho certeza que agora a vida dele vai ter bem mais sentido do que se ele tivesse casado com a primeira filha, a filha mais velha, a qual não havia amor de verdade. Que é o que dá a entender lendo aqui essa passagem. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.